boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais este AgroMeetings organizado pela Espaço Visual, neste caso sobre o tema produção hortofrutícola em modo de produção biológico. Portanto, este é um webinário, um encontro online, que conta aqui com a participação do engenheiro José Martins, administrador da Espaço Visual, e do engenheiro Raul Ribeiro, que é auditor da Bolsa de Auditores do Instituto Português da Acreditação para os organismos de controle e certificação em produtos de agricultura biológica e também formador nesta área, nesta temática. Antes de iniciarmos, portanto, este webinário, deixar-vos aqui algumas regras de funcionamento. Portanto, só o engenheiro José Martins e o nosso orador, o engenheiro José Raul Ribeiro, vão estar presentes com as câmaras ligadas. Este evento está a ser transmitido também nas redes sociais. No entanto, apenas os intervenientes que estão inscritos podem colocar questões através do chat que está no vosso lado direito. Todos aqueles que nos estão a acompanhar no Facebook da Espaço Visual têm o link na descrição para se poderem inscrever, portanto basta que cliquem no link, coloquem o vosso e-mail e recebem automaticamente o link para ingressarem nesta plataforma, onde podem colocar aqui todas as dúvidas relativamente ao tema para serem esclarecidas. Vejo que já temos aqui alguns participantes, outros ainda estão a entrar, no entanto, nem todos conhecem a Espaço Visual e, portanto, de uma forma muito rápida e breve, deixar-vos aqui uma breve apresentação da Espaço Visual. Portanto, para todos os que não conhecem a Espaço Visual, é uma consultora agrícola de natureza privada, conta já com 27 anos de existência e de experiência no setor agrícola e agroindustrial e que tem por objetivo promover o desenvolvimento rural. Atualmente, a Espaço Visual presta um serviço de consultoria especializada no setor agrícola, agroindustrial e, mais recentemente, turismo rural, onde fundamenta a sua atividade em 4 grandes áreas de atuação. Antes de mais, ao nível dos projetos de investimento, onde, de acordo com os planos de negócio, os objetivos de candidatura de todos aqueles que nos procuram, portanto, realizamos e submetemos candidaturas a vários fundos de investimento, nomeadamente o PDR 2020, Portugal 2020, no fundo aqui para captação de fundo de investimento público. Atuamos também ao nível das assessorias do investimento, da assistência técnica, licenciamentos de atividade agrícola e de infraestruturas e contamos já aqui com mais de 1.500 projetos submetidos no âmbito destes quadros de apoio. Ao nível da captação de financiamento, atuamos na medida em que construímos planos de negócio, estudos técnico-económicos, onde realizamos e analisamos a capacidade financeira de uma empresa ou de um negócio, de uma ideia, gerar rendimento através de várias análises de sensibilidade, percebemos aqui até que ponto é possível ou não. Apoiamos ainda o recurso ao financiamento bancário, onde sugerimos, de acordo com os investimentos e com a área de investimento e com as necessidades, parceiros estratégicos. Atualmente contamos já com mais de 4.000 negócios lançados na área agrícola e industrial. Ao nível da gestão agrícola, dispomos de um departamento de contabilidade especializado no setor agrícola, que apoia os nossos clientes e todos aqueles que nos procuram, com um serviço contabilístico adequado, na constituição e registro de empresas, enquadramentos jurídicos. Atuamos já, portanto, com mais de 300 empresas que acompanhamos diariamente e com quem colaboramos. Temos ainda uma equipa que trabalha ao nível dos seguros, mais na vertente agrícola, portanto do risco agrícola, onde temos a possibilidade de realizar aqui seguros de acidente de trabalho, seguros de máquinas e equipamentos e seguros de colheita principalmente. Por último, mas não menos importante, portanto, a formação profissional. Este departamento aposta em diferentes segmentos e está neste momento a lançar uma série de formações novas em que o objetivo é possibilitar aqui que todos aqueles que pretendam lançar um negócio ou que até já estão instalados na área se consigam especializar, consigam ter aqui acesso a um conjunto de formações, quer presenciais, quer através do regime e-learning que hoje muito utilizamos, portanto com sessões de videoconferência, com formações técnicas em campo, com cursos avançados em determinadas culturas e até mesmo com especializações. Acabamos agora de iniciar uma especialização em turismo rural
E agora, mais recentemente, vamos lançar aqui um conjunto de formações novas, quer na área apícola, quer na área das tecnologias de precisão, quer na área das regas e fertilizações em culturas muito específicas. Portanto, para permitir que todos aqueles que pretendem iniciar a atividade agrícola ou, de alguma forma, especializar-se em determinadas culturas, o possam fazer. Portanto, hoje em dia a formação e a capacitação, a aquisição de competências no nível técnico são fatores-chave para que as empresas agrícolas tenham sucesso e rentabilidade. Portanto, contamos aqui já com uma oferta formativa vasta nas várias culturas, desde a área agrícola até ao turismo rural, para que todos aqueles que nos procuram tenham sucesso nas atividades que desempenham. Portanto, grosso modo, estas são as principais áreas de atuação do espaço visual e, portanto, ficam aqui com uma breve apresentação. Não tomando mais tempo, passo a palavra ao engenheiro José Martins, que fará uma intervenção rápida. Depois passamos ao engenheiro José Raul Ribeiro, que vai abordar aqui alguns temas particulares no âmbito da agricultura biológica. E, por fim, temos uma sessão de debate. Todos os participantes que nos acompanham têm no fundo das vossas telas um ícone que diz bate-papo, onde podem clicar e é aberta uma janela lateral para que possam colocar todas as questões que pretendem ser esclarecidas, que pretendem ver esclarecidas no âmbito deste webinar. Agradeço a todos a participação e passo, sem mais demora, a palavra ao engenheiro José Martins. Boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas aos participantes. Quero agradecer publicamente ao amigo e colega, o engenheiro José Raul Ribeiro, ter aceito este desafio de estar aqui connosco a compartilhar a sua vasta experiência e conhecimento e dizer-vos que é um privilégio ter alguém com esta capacidade aqui connosco. Portanto, passo a palavra ao engenheiro José Raul Ribeiro. Obrigado. Obrigado, Zé. Eu agradeço o convite, essa possibilidade de estar convosco e estarmos aqui todos. É sempre agradável intervir nestas temáticas, uma temática que é bastante simpática, de há longos anos esta parte. Daí que, portanto, a honra é minha, obviamente. O que eu pretendo fazer aqui, uns meio dúzia de slides, ou uns 40 slides, onde procuro dar digamos que refrescar as ideias sobre o que é na realidade, a área biológica. Poderei apanhar um auditório, uns com mais ou com menos conhecimento da área biológica, vou tentar apanhar tudo. E desde já também, boa noite a todo o auditório e sejam bem-vindos e até vamos a isto. Primeiro, em termos de concretizando a questão da área biológica, começamos por talvez justificar o porquê da área biológica. Ela começou a ganhar força nos anos 70, talvez anos 70, 80, através de numerosas associações que se foram criando na Europa, mas como resposta a problemas deste tipo. Portanto, cada vez mais pragas e doenças, mais tratamentos, resíduos pesticidas. Aliás, não me quero alongar muito sobre isto, é mais já conhecido. Possíveis doenças, enfim, são temas sempre em discussão. A poluição das águas e a poluição do ambiente, do ar, do sol, etc, etc. Portanto, são coisas conhecidas. Bom, digamos que a agricultura ganhou força para ser uma alternativa a este quadro de agricultura que se vê intensificando, sobretudo no pós-guerra. Uma agricultura de produtivista, naturalmente para fazer face ao problema da fome, que ainda graçava na Europa após a guerra, mas que depois começou-se a tornar sedentária. Por volta de 1992, ela foi regulamentada, em 1991, ela foi regulamentada por um regulamento europeu, na altura 2092/91, porque a agricultura biológica nessa altura estava a ter já uma expressão que já valia um olhar europeu sobre o tema. Desde aí para cá, isto foi em 2091, 1991, depois em 2007 e 2008 foram publicados dois regulamentos, que são estes que estão aqui, o 834
2007 e 889 de 2008. Estes regulamentos são, ao fim e ao cabo, são a base da agrobiológica ainda hoje e vão continuar a ser a base, mas embora numa construção, a construção de um novo regulamento que já está publicado. E voltando ainda ao 834, de facto, o 834 é o regulamento de base, onde estão os princípios da agrobiológica, digamos que os grandes princípios, as grandes ideias da agrobiológica. Este foi o primeiro regulamento, portanto, após o outro regulamento que foi anteriormente, o 2092, que foi revogado por este. Este é um regulamento base que necessitava de um regulamento de aplicação, portanto, com as normas técnicas, as normas mais de execução, digamos que daquilo que estava previsto no regulamento base 874. Estava e está ainda, eles continuam em vigor ainda. Entretanto, o âmbito destes regulamentos é relativamente vasto. As produções vegetais e vegetal e animal, tanto transformado como não produtos frescos, não transformados. Também temos a aquicultura, portanto o vinho também já faz parte. Portanto, e também estes regulamentos, o regulamento da rotulagem e o controle. Vamos ver aqui, abordar ainda muito levemente, muito superficialmente, esta questão da rotulagem. Há um regulamento novo, de facto, que vai entrar em vigor em janeiro de 2021, portanto, ele já foi publicado em maio de 2018, não está ainda em vigor, mas pelo menos permite-nos perceber o andamento e perceber a direção em que a agrobiológica vai e qual é a ideia do Parlamento, ou neste caso da Comissão, que é o órgão executivo que está mais para a frente. Uma das coisas que salta à vista neste novo regulamento e que é importante, que é uma coisa que vem de trás, é a questão da biodiversidade. Sabemos que as agriculturas de grande dimensão, baseadas em monoculturas, sabemos os problemas que têm trazido não só a nível ambiental, mas como também a nível da genética, do património genético das plantas, né, do mundo vegetal. Este novo regulamento introduz aqui uma coisa importantíssima, aliás, que a própria Comissão tem vindo a tentar fomentar, embora, obviamente, a Comissão sofre sempre grandes pressões em contrário, como é natural, os lobbies, mas questão da biodiversidade, gestão dos ecossistemas, biodiversidade, que este regulamento vai permitir uma coisa que até aqui era impensável, que é os agricultores de produção biológica poderem trocar e vender sementes de produção biológica. Coisa que até aqui era impensável. Portanto, isto em nome da tal biodiversidade, portanto, em nome de variedades tradicionais que muitos agricultores detenham em seu poder e que não tendo nenhum registro, nenhuma patente, nenhum registro, mas são variedades tradicionais que os agricultores podem depois trocar e comercializar entre si. Outras coisas novas que este regulamento introduz também serão alguns produtos novos, portanto, em virtude do crescer da atração do consumidor por este tipo de produtos, por este rótulo, por este logótipo. Introduz-se o sal, a cortiça, os óleos essenciais, o algodão e mais algumas inovações. Portanto, no campo também animal também se introduzem os coelhos, que era uma coisa que nos fazia falta, porque nós estamos um dos países onde mais o coelho é apreciado, ao contrário de países do norte da Europa, por exemplo, não ligo nenhuma a isso. Mas também há algumas aves que não estavam contempladas nos regulamentos anteriores, mas que vão estar agora também contempladas. Outra coisa importante neste novo regulamento é a questão da certificação de grupo, que agora não é permitido, não é possível, mas o que é que isso consta? Que é pessoas que tenham pequenos bocadinhos de terra e que queiram dar uma qualidade e queiram pôr a terra a produzir e queiram até excedentes dessa terra para autoconsumo, excedentes que queiram colocar no mercado e vender, poderão reunir-se com outros produtores nas mesmas circunstâncias, formarem um grupo e ser emitido um certificado em nome do grupo, não em nome individual, mas em nome de um grupo. É chamada certificação de grupo, que seria, obviamente, sai muito mais barata e que permite a pessoas com pequenas parcelas realmente entrarem no mundo da agrobiológica, também estimular essa. Aliás, isto vem ao encontro também de um outro objetivo da Comissão Europeia, e que é um contrassenso na agrobiológica, que é a pegada ecológica que muitas importações
acarretam. Portanto, estamos a consumir maçãs do Chile, ou produtos do Chile e da Argentina, e de por aí fora, e da China, não sei o que mais, para tentar contrariar um bocado isto também. Uma estratégia é fomentar os circuitos curtos, portanto, a comercialização nas proximidades. E esta forma também de pôr à disposição pequenas parcelas de terra, pôr à disposição dentro das próprias vilas, à disposição do consumidor, nas proximidades da produção, é também um dos objetivos, e este regulamento também acaba por contemplar e ir nessa direção. Bom, mas entretanto, as regras mais importantes, e que estão também, obviamente, também passam para o novo regulamento, elas vão continuar em vigor, obviamente, as alterações não são assim tantas quanto isso, é mais a nível destas regras de controle, de certificação, aligerar um bocado também algumas regras que tornam, às vezes, mais maçudo o controle, e sobretudo, estas questões que eu falei. Portanto, em relação aos princípios, há que realçar uma coisa, um princípio que vem já desde os confins da história, do outro regulamento, do primeiro regulamento, que é este princípio está bem vincado num dos artigos dos regulamentos da agroecologia atuais e do próximo também, que já o tenho dado a vasculhar, a manutenção, melhoria ou melhoria da fertilidade da atividade biológica do solo. Portanto, a agroecologia foca-se muito sobre o solo. Embora eu percebo que a maior parte das pessoas não estão sensibilizadas para este princípio. É apenas um princípio, não é olhado como uma limitação por aí além, portanto, interessa produzir, mas o que é certo é que as pessoas focam-se muito na agroecológica, têm-se focado muito no produto em si e não tanto no solo. Isso é constatável, é facilmente constatável, e é engraçado que a agroecológica podia fazer aqui um papel importante. Aliás, eu tenho dado com ideias, sei lá, de tentar alertar, ou sei lá, se me passa em modéstia, mas tentar chamar a atenção para uma situação que é o seguinte: se nós, portanto, esta questão da melhoria da fertilidade do solo passa muito pelo conteúdo da matéria orgânica do solo, passa muito pelo teor de matéria orgânica. Ora, nós temos em Portugal, nós temos teor de matéria orgânica dos solos à volta de 1% em média, o que é muito baixo. Dizem os especialistas em solo e fertilidade do solo, também não sou eu que digo, que um solo arenoso, para ter uma fertilidade média em termos de matéria orgânica, devia ter pelo menos 2% de matéria orgânica. Os solos argilosos, que não têm outra capacidade, deviam ter pelo menos 3% para ter uma fertilidade média, ao nível da matéria orgânica. Ora, nós nem sequer, se tivéssemos tudo de solos arenosos, não é o caso, também temos solos argilosos, mas vá lá, fazendo se nós fizéssemos um objetivo de elevar a matéria orgânica que nós temos em média na superfície agrícola nacional, que são à volta da superfície agrícola útil, que são à volta de 3.640.000 hectares, se nós, nesta superfície agrícola nacional, se tivéssemos uma estratégia, portanto, olhando aos princípios da agroecológica, neste caso, de aumentar a matéria orgânica de 1% para 2%, apenas aumentando 1%, sabendo que essa matéria orgânica é composta por 58% de carbono, fazendo as contas desse 58% de carbono numa profundidade de 30 centímetros de solo, a primeira camada, isto dá-nos, eu tinha as contas, dá-nos 240 e tal milhões de toneladas de CO2, portanto, de carbono de CO2, na atmosfera. Portanto, ou seja, nós conseguiríamos retirar da atmosfera, através das plantas, para incorporar no solo, cerca de 240 milhões de toneladas de CO2. Talvez, não sei, eu não conheço, não tenho conhecimento sobre os montantes de dióxido de carbono, a indústria e essas coisas todas, mas eu calculo que este número seja um número razoável. E não digo, obviamente, que Portugal e a superfície agrícola nacional possa resolver os problemas do mundo em termos de taxa de carbono, mas poderíamos também ser um exemplo para outros países nesse aspecto. A agroecológica, de facto, tem este princípio, mas não tem sido cumprido. De facto, não tem sido cumprido, continuamos com teores de matéria orgânica nos solos bastante baixos. Portanto, isto é mesmo manter ou melhorar a fertilidade do solo. E como? Matéria orgânica. Cá está, a matéria orgânica pode ser compostada ou não. Aqui o facto de ser compostada não é obrigatório, não está em nenhum regulamento, somos obrigados a utilizar composto. No entanto, tecnicamente é muito aconselhável utilizar os produtos já compostados quando estamos a fazer horticultura intensiva, e nós precisamos do terreno
com as culturas, tirar uma cultura por outra cultura, tirar outra logo a seguir por outra. Portanto, se nós vamos a pôr matérias orgânicas frescas, há culturas que não suportam estar em cima de matéria orgânica fresca. Portanto, o composto é fundamental. Depois as rotações. Rotações nas culturas, obviamente, estamos a falar de culturas anuais, herbáceas, não pode ser na vinha nem nos pomares, mas as rotações são fundamentais para preservar a fertilidade do solo e ajudar a equilibrar ciclos das doenças, etc. Portanto, adubos verdes também, antigamente usava-se muito este estratagema de adubos verdes à base de luminosas para fornecer ao solo azoto de uma forma natural e relativamente económica. Portanto, isto são tudo princípios que estão nos regulamentos. Aqui temos, por exemplo, uma pilha a compostar. Do lado mais abaixo temos o aspecto do material já compostado, não tem a ver com, não é na sequência de fotografias, mas dá para perceber que o material compostado tem este aspecto. Adubos verdes pode ser, este é o caso de por exemplo, o exemplo de tramocílio, muito usado em terrenos arenosos, para captar azoto, enfiar azoto no solo. As coberturas de solo, tudo o que seja proteger o solo, tudo o que seja melhorar a fertilidade do solo é fundamental e é uma dos grandes desígnios dos princípios da agrotecnologia. E cá está, uma coisa que também está, num dos princípios, está bem escarrapachada, fomentar a estabilidade e a biodiversidade. Atenção, isto está no regulamento que vai ser revogado, 134. Portanto, o novo regulamento também tem este tipo. No entanto, a Comissão finalmente está-se agora a tomar medidas e tentar fomentar tentar facilitar o fomento desta biodiversidade, nomeadamente através daquela história que eu vos disse, de permitir o que foi uma grande vitória, diga-se passagem, sobre o mundo das sementes e sobre o lobby das sementes, uma grande vitória, de facto, conseguir os agricultores trocarem e venderem sementes de variedades tradicionais de agricultura. Portanto, o solo, e cá está um princípio que nos impede, e é mesmo proibido fazer culturas hidropónicas ou culturas em vaso. Continua a ser proibido fazer culturas em vaso, isto é, rotular, não é proibido, é rotular como produção biológica culturas feitas em vaso, ou portanto em sistema hidropónico também, portanto não é permitido. Há uma cultura que não é hidropónica, que é cultivada em água, mas não é considerada hidroponia, que são os agriões, portanto, esses podem ser feitos em agricultura. Portanto, continuamos a ver a questão do solo, preparados biodinâmicos. Isto vem da agricultura biodinâmica. Isto permite que a agricultura biodinâmica possa ser rotulada também como bio. Além de ter a rotulagem de ter o logótipo de Demeter, portanto, podem ter o logótipo da produção biológica. Portanto, isto engloba também a agricultura biodinâmica. Atualmente, no regulamento, aliás, estes preparados biodinâmicos é extensível a estratos vegetais, de estratos vegetais tradicionais. Portanto, estamos a falar de macerados de urtiga, macerados de cocções de cavalinha, etc, etc. A questão da diversidade é uma questão que tem sido também um pouco, sei lá, não tem sido vista com os olhos em muitas circunstâncias que devia de ser vista. Por exemplo, eu tenho aqui algumas fotos só para ilustrar aqui uma zona marginal, uma exploração muito bem, de facto, muito bem concebida. Há uns anos fiz esta fotografia. Numa zona marginal da exploração foi deixado propositadamente aqui umas silvas e canas, devidamente controladas, claro, para albergar a bicharada que podem ajudar a controlar os ratos, etc. Portanto, umas cobras, de uns ouriços, etc, etc. E muitos auxiliares, insetos, artrópodes, também que se abrigam nestas sebes importantes. Também encontrei uma situação destas, embora pequena agricultura, meio hectare de hortícolas, em Aguada de Baixo, numa instituição, para fins comerciais, um ninho, instalado ninhos nas árvores e bebedouros e flores diversas para atrair auxiliares, etc, etc. Também encontrei esta situação numa exploração em Azeitão, com um pequeno lago, propositadamente para introduzir elementos biodiversos na exploração. Portanto, tudo isto atrai auxiliares, tudo isto introduz biodiversidade e ajuda a equilibrar o agrossistema e ajuda, não quer dizer que em todas as circunstâncias resolva o problema, não vamos por aí, mas poderá, de facto, a pouco e pouco, ajudar a equilibrar as coisas. Aqui é uma faixa de computação ecológica. Este foi um projeto que eu tive como projeto de demonstração no
esquece, 81, dia 81, salvo erro, já lá vem no princípio da década de 2000, um campo de demonstração que tive na Gafanho da Nazaré e outro em Viseu, na Escola Superior Agrária, e que também primamos pela biodiversidade. Então, introduzimos publicitadamente flores, além das ervas espontâneas, ter alguns camalhões, um aqui, outro ali, com flores, etc. Aliás, aqui há uns anos, não sei como é que os alemães faziam mesmo. Quem tinha, por exemplo, trigo, muitos hectares de trigo, davam subsídio para introduzir, de quando em quando, uma faixa chamada bandas de compensação ecológica, com espontâneas e flores, etc. etc. Portanto, isto estamos a falar no domínio da biodiversidade. Em termos de proibições e limites, não podem ser utilizados fertilizantes minerais azotados. Portanto, aqui a grande diferença em termos de fertilizantes é que, e uma grande diferença é que procura-se que seja o solo a porta de entrada dos nutrientes para a planta, de forma que o solo tenha algum poder discricionário sobre essa matéria. Portanto, e o solo é vivo graças ao seu mundo vivo, aos seus micro-organismos. E são os micro-organismos cuja sede deles é matéria orgânica, ou seja, cujo sustentáculo dele, casa deles é matéria orgânica, aquilo que eles comem, né? Ou de onde obtêm energia. Estes micro-organismos intervêm, ao fim e ao cabo, na solubilização dos nutrientes que nós enfiamos no solo. Por isso, qual é o objetivo? O grande objetivo é não fornecer os nutrientes de uma forma muito solúvel, isto é, pô-los rapidamente solúveis na água do solo, na água de rega. Porquê? Dessa forma, os nutrientes entram nas plantas de uma forma desregrada, portanto, em quantidades maiores, e a planta é obrigada a crescer mais à força, com níveis de desequilíbrios maiores, o que obriga, obviamente, a utilização, por vezes, de pesticidas, pelo facto de elas ficarem mais sensíveis, por estarem sobrealimentadas. Portanto, o que se procura aqui é que a planta cresça a um ritmo natural, portanto, sincronizando a temperatura, a luminosidade, etc., etc., com aquilo que o sol vai fornecendo. Porque se nós estivermos a dar muitos nutrientes, por exemplo, a uma planta que esteja com dificuldades de fotossíntese, porque o céu está muito nublado e há vários dias com nuvens e a planta tem uma fotossíntese mais fraca, e estamos a alimentar a planta, é claro que a planta vai ficar com uma taxa de carbono inferior, vai ficar com uma relação carbono-azoto mais baixa e está muito mais apetecível para qualquer praga. Isso é fatal. Bom, e isto tem esta lógica, a lógica que eu estou aqui a tentar explicar, é esta mesmo. Portanto, utilização de fertilizantes menos solúveis. Portanto, os azotos nunca são azotos nítricos nem minericais, portanto, são sempre azotos orgânicos. O azoto só se pode utilizar na agroecológica na forma orgânica, que depois vai, através da microbiologia do solo, passar a nitrato, e a amónio e a nitrato, que, aliás, as plantas vão ter que absorver, mesmo em agricultura, elas vão ter que absorver nitrato. Só que é primeiro ao solo a decidir, através da sua microbiologia, esse ritmo da passagem do azoto orgânico a azoto mineral, que é nitrato e amónio. Portanto, fertilizantes pouco solúveis. Também há aqui uma lei que é a quantidade de estumo animal não pode exceder 170 kg de hectare de azoto por hectare. Portanto, isto para limitar também as quantidades de azoto. Portanto, cá está, fertilizantes de baixa solubilidade e depois há um anexo no regulamento, o anexo 1, e que irá continuar e aguarda-se a publicação, aliás, como muleta de apoio a este regulamento novo, aguarda-se a publicação destes anexos. O anexo 1 são os fertilizantes que estão autorizados. Portanto, a grande diferença, de facto, é mais baixa solubilidade. Em termos de proteção das plantas, proteção das plantas também há aqui bastantes limitações em relação à utilização de pesticidas. Não é verdade que são proibidos produtos fitofarmacêuticos de síntese. Isso é uma paragona que não é bem verdade, porque há alguns que são de síntese, mas que são necessários e são bem-vindos. Nomeadamente, por exemplo, as feromonas, que são sintetizadas. Mas pronto, temos a proteção das plantas baseada em medidas preventivas. Prevenir mais mal, prevenir que remediar. Medidas preventivas, lá está a tal biodiversidade, permitindo a entrada no nosso sistema aliás, micro-organismos do solo, matéria orgânica, mas na parte acima do solo de uma grande diversidade de insetos, o que cria equilíbrios e dificulta uma progressão de uma praga. Portanto, deixando os predadores naturais atuarem. A escolha de espécies e variedades adaptadas, fundamental. Esta parte é fundamental. Temos que olhar para o mercado, é verdade. Nós temos que olhar para aquilo que o mercado pede,
mas também temos que, de certa forma, contribuir para educar esse mercado. Por exemplo, eu estou a dar assistência a um pomar de pomóides, e pomóides com maçãs e peras, 2 hectares, uma de macieira e pereira, e temos lá uma variedade de maçã que é a carina, uma variedade francesa, de origem francesa, mas que não tem pedrado. Ela é extremamente resistente ao pedrado. Aqui não me dá chatice nenhum com o pedrado. Tem que ter algum cuidado com o bichado, e mesmo assim não é muito sensível ao bichado. É uma variedade relativamente resistente a muitas coisas. Outras variedades, pera, pérola, etc, etc, são peras. Algumas, claro, têm um problema de uma capacidade de depois, mais tarde, de conservação não tão boa, mas nós também é uma verdade que nós estamos muito condicionados pelo interesse, se calhar, dos viveiristas. Não sei se estou a dizer que há uma coisa mal, se não. Se tiver paciência, peço desculpa, mas eu estou convencido também que os viveiristas fazem também algum lobby e que aquelas variedades que dão mais jeito a fazer e dá a impressão que o consumidor está muito também nas mãos de todo um conjunto de fatores que são estranhos. E não é posto à disposição dos consumidores outro tipo de maçã. Por exemplo, a carina é uma maçã tão boa, tão saborosa, de textura rígida, também não percebo porque é que ela não está mais implementada. Então, se calhar gasta menos pesticidas e isso é uma desvantagem para outros setores, o que também respeito. Depois, a rotação das culturas também facilita a questão da proteção, porque quebra ciclos das pragas e das doenças. E depois técnicas apropriadas, uma poda bem executada, uma poda mal feita por vezes é meio caminho andado para termos muitíssimos problemas, a nível da frutificação e da conservação e do controle das pragas e doenças. Portanto, a nível das ervas, que chamamos infestantes, mas as ervas são um reservatório de carbono importante também, portanto, por favor, não chamem daninhas a uma planta que é fixador de carbono, como as ervas, mas bom, nós temos que as controlar, obviamente. As medidas preventivas é tentar não deixar as ervas criar semente, para deixar aumentar o reservatório de semente. As rotações de culturas, mais uma vez, as coberturas do sol, a falsa sementeira, são técnicas também usadas, nomeadamente a falsa sementeira, sobretudo em culturas de semente, diretamente de semente ao sol, não de transplante. E solarização, mas a solarização não tem grande expressão, que é aquecer o solo com plástico para o calor, digamos que inviabilizar algumas dessas sementes. Coberturas do solo, medidas de pós-germinação, processos térmicos. Usa-se muito, embora também seja discutível, a questão do gás e não sei o que mais, a onda térmica, os meios mecânicos. Portanto, atenção que na agroecológica não há herbicidas. Mesmo que digam, que alguém diga que tal são, por exemplo, já ouvi falar no ácido, agora esquece o nome, o ácido acético é um deles, mas é outro ácido, que esquece o nome agora, que tal é natural, não sei o que mais que fora, o ácido acético, não sei o que mais, portanto o vinagre está permitido na agroecológica no anexo 2 como um produto, uma substância de base, como produto fitofarmacêutico, mas nunca como herbicida. E como às vezes aparecem por aí comercializar e tal, vinagre e tal, o ácido acético de facto é herbicida, tem propriedades herbicidas, e a comercializar produtos que podem ser utilizados na agroecológica como herbicidas. Não há nenhum produto que possa ser utilizado como herbicida em agroecológica. Mesmo estando no anexo 2, nunca é como herbicida. Portanto, os únicos herbicidas que nós temos são os meios mecânicos, meios manuais, processos térmicos e medidas de prevenção, obviamente. Cá está, isto é apenas um queimador adaptado, um quadro de um escarificador com os queimadores e as tígeas, não sei mais. Portanto, isto é um exemplo. Em termos de limites, proteção das plantas, temos um anexo 2, que de facto lista todos os produtos fitofarmacêuticos que podem ser utilizados. Obviamente, excluem-se daqui os pesticidas de síntese, tirando de um caso ou outro a exceção. Não quer dizer que seja um mar de rosas este anexo 2, portanto, mas é o que se pode arranjar. E depois temos outra coisa que é importante ter em conta, que é este anexo permite a utilização de determinada uma listagem de pesticidas, mas também, se nós formos a cumprir também a legislação nacional, o que o regulamento também encaminha-nos para aí, nós por vezes temos culturas, ainda que há disto de haver cultura de marmeleira, é impossível fazer em agroecológica, seria impossível fazer em agroecológica se nós formos a ter em conta a legislação nacional. Eu tenho aqui uma palavra de desconforto em relação à legislação nacional, que é uma legislação, que eu não devia dizer isto em público, mas vocês vão perdoar, levem preso, façam o que quiserem. Mas a legislação nacional no âmbito dos pesticidas só contempla os interesses de quem produz, de quem fabrica pesticidas.
são interesses legítimos, não ponho em causa, obviamente, que são interesses legítimos, trabalham muitas pessoas, empregam muitas pessoas, mas também deviam ser postos os interesses dos consumidores e dos produtores aqui nesta coisa. Porque eu posso, por exemplo, se eu tiver a utilizar um sabão numa couve ou num feijão verde, eu estou a cometer uma ilegalidade porque não está homologado como produto fitofarmacêutico. Eu cometer uma ilegalidade, ou seja, eu tenho que estar preso aos produtos que têm autorização de venda em Portugal. Ora, e essa autorização de venda é sempre pedida por empresas do setor. E as empresas do setor, por simplesmente, não se interessam por pedir uma autorização de venda para um sabão utilizado no feijão verde. Contra piolho, ou contra mosca branca, ou coisa parecida. Mas que é uma coisa que funciona lindamente. Portanto, ora, então, se eu não posso utilizar sabão, estou a cometer uma ilegalidade, é claro que aqui há uma coisa que não está bem. Há uma coisa que não está bem e que, de facto, isto devia ser tratado de outra maneira e devia ser posto os interesses também, respeitando também os interesses das empresas de pesticidas, que obviamente que têm o seu papel, importantíssimo, mas também respeitando aqui também o interesse dos consumidores, descusem de comer menos resíduos de pesticidas, porque, enfim, não sabe bem o que é que possa fazer. Em termos de proibição de culturas hidropónicas, portanto, culturas em água ou regada, portanto, só alimentadas à base de água com soluções nutritivas, não pode ser. OGMs, portanto, também não estão permitidos, nem OGMs, nem nada que tenha a ver com OGMs, e radiações ionizantes. Portanto, continuam essas proibições. Agora, quem é que pode comercializar? Portanto, quem pode comercializar é todo aquele que, para já, tem que contratar um organismo de certificação. Fazer um contrato, depois de fazer a notificação da atividade à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no seu site, notificar, preencher um pequeno questionário e, a partir daí, portanto, introduzindo o nome do órgão de certificação, a data do contrato, não sei o que mais, e tem a notificação feita. Depois tem que cumprir a regulamentação. É claro que sim. Agora, em muitos casos, na maioria dos casos, tem que cumprir um período de conversão. Portanto, tem que passar por 2 ou 3 anos, conforme 2 anos e tal, 3 anos, conforme as culturas, até que o produto dessas culturas seja possível calculá-lo como produção bio. Portanto, estas são as condições para colocar o produto à venda, não tem nada que enganar. Os produtos que nós vamos colocar à venda têm que ser, normalmente, se nós colocarmos à venda para vendermos para um supermercado, teremos que o embalar. E ao embalar temos que o rotular. Podemos vender a granel, só no caso de venda direta a um produtor, ao consumidor final, venda direta. Portanto, não passar por outra faturação. Portanto, sermos nós a faturar diretamente ao produtor final. Isso aí podemos vender a granel. Ou se vendermos para um outro operador que seja um operador também que esteja também a trabalhar em agricultura. Portanto, seja até uma loja que esteja com atividade em agricultura, controlada em agricultura, nós podemos também vender a granel para essa loja, obviamente. A rotulagem, os produtos, é só aqui esta questão do rótulo. Este é o logótipo que podem ter vários tamanhos, esta relação tem uma relação 1 com 1,5 em termos de comprimento e largura. Portanto, podem ser com o fundo, ter apenas um risco à volta e ter a cor do fundo do rótulo. Portanto, há várias opções. Depois, qualquer rotulagem tem que ter o número código do órgão de certificação. Tem este figurino, PT Bio, e depois o número atribuído a cada órgão de certificação tem um número. E, tanto, se for um produto espanhol, há de ser ES, também ECO, um número qualquer. Se for um produto francês, será FR, Bio, tal por aí fora. Se for um produto inglês ou de outros países anglo-saxónicos, será Inglaterra, será UK, United Kingdom, UK, org, depois o número. Portanto, este número de código é obrigatório e também pode pôr o nome do órgão de certificação, não é? Pode-se pôr também o nome, mas o número tem que sempre pôr. E depois tem que se dizer se a agricultura é da União Europeia ou não é da União Europeia, se é agricultura UE ou agricultura não UE. Portanto, isto é fundamental, no campo de visão do regulamento. Portanto, isto é as indicações. O logótipo é de facto obrigatório, aliás, já falámos. Também a proveniência, também é obrigatória. O logótipo só não é obrigatório, aliás, só não é obrigatório para produtos importados. Se o país que manda para cá não quiser, não é obrigado a pôr o logótipo.
Portanto, entretanto, também chama a atenção que os termos biológico, orgânico, ecológico, bio, eco, org, etc., são termos protegidos por estes regulamentos e vão continuar a ser, isto é, eu não posso ter um produto qualquer, um feijão verde, uma alface, uma galinha à venda e dizer que é de produção biológica ou orgânica ou ecológica ou assim, ter lá um rótulo. Não posso, só posso fazer isso se tiver atividade regulamentada e tiver controlada e tiver um certificado na mão, um certificado emitido pela empresa de certificação. Portanto, de outra forma, não posso usar estes termos. Portanto, não posso mesmo usar estes termos. Agora, se aparecer um sabonete biológico, ecológico, uma tinta para o cabelo biológica, um óleo para a viatura, um filtro ecológico, não é. Portanto, esses termos podem ser utilizados em produtos que não são do âmbito do regulamento. Portanto, tudo que sejam produtos do âmbito do regulamento, produtos alimentares, transformados ou não, vinho, produtos dos viveiros dos peixes, bivalves, etc. Cortiça, também a cortiça pode ser rotulada como bio, daqui a algum tempo o algodão, etc. Tudo que seja esse tipo de culturas ou de produtos só podem ter a designação ecológica ou biológica se tiver sob controle. Há só também uma chamada de atenção para as sementes. Não sei se estou a levar muito tempo, senão estou a estender muito, se calhar. Dá a impressão que não estou a controlar as horas. Ainda temos um bocadinho. Então é só mais 3 ou 4 minutos. As sementes, continuamos com a questão das sementes, continuamos com o problema das sementes, não sementes, todas as variedades de hortícolas que estão no mercado, portanto, certificadas como bio. É difícil, ainda continua a ser difícil. Aliás, há uma base de dados europeia em branco, que é um dos anexos do regulamento, está em branco desde 2008, exatamente. Nunca se conseguiu concretizar uma base de dados semente europeia, se calhar melhor para nós, porque assim temos também, se calhar, dá mais força às sementes nacionais. Mas o que é certo é que o princípio base da agrobiológica é fazer todo o circuito em bio. Então aí é o mesmo que se passa com os trumos. Os trumos também não têm que ser de estrumos de produção animal biológica. Temos de utilizar estrumos, só que tem que ser estrumos de unidades de produção animal que não sejam industriais. Portanto, aí, se for unidades de produção animal de caráter industrial, portanto, demasiadamente intensivos, esses estrumes não podemos utilizar na agrobiológica. Portanto, só mesmo os estrumes e churumes e tudo que seja de origem animal, só podemos, de origem animal, atenção, estrumes, estamos a falar de estrumes, excrementos. Não estamos a falar dos produtos de matador. Os produtos de matador não há limitação. Os produtos de matador que se pode usar na agrobiológica não tem que ser de animais de produção biológica. Mas os trumos têm que ser de unidades de produção animal que não sejam industriais. No caso das sementes, nós primeiro estamos a falar de semente e batata de semente. Atenção, não material de propagação estativa, mas semente e batata de semente. No caso das sementes e batata de semente, havendo a variedade que nós queremos, apenas que esteja disponível uma variedade que nós queremos e que ela esteja disponível, tanto rotulada como bio, nós somos obrigados a comprar essa. Não podemos fugir a isso. Temos que, forçosamente, havendo essa variedade disponível, temos que não podemos comprar o tipo de semente que não seja bio. Muitas vezes, põe-se a questão, nós queremos, por exemplo, fazer um rabanete de cabeça dupla, por exemplo, uma coisa assim esquisita, e que esse rabanete de cabeça dupla tem um mercado muito bom e que nós conseguimos escoar muito bem, mas não conseguimos encontrar em produção biológica. Então, podemos comprar semente de produção convencional, mas com uma condição e uma restrição. Nunca semente quimicamente tratada, a não ser que seja com produtos do anexo 2. Mas produtos convencionais não permitidos na agrobiológica não podem ser utilizados nessa semente. A semente não pode ser tratada quimicamente, basicamente. Quimicamente, a não ser com cobre ou enxofre ou coisa parecida, ou vinagre ou coisa parecida. Portanto, ou termicamente. Portanto, a questão é essa. Agora, batata, semente e semente, só podemos utilizar primeiro produto, semente agrobiológica, se não houver. E aí temos uma base de dados publicada no site da DGAD, podemos ter o link através da DGAD. Há uma base de dados de sementes e que nós, antes de comprar uma semente, devemos de ir ver essa base. Se essa semente estiver nessa base, nós temos que forçosamente mandar vir, nem que a empresa seja do Sul, do Algarve, até que possa ser de Espanha, nós temos que mandar vir, não podemos comprar. Porque ela está lá na base de dados, portanto, ela existe disponível, nem que seja no outro lado qualquer, nós temos que a usar. Se não tiver nessa base de dados e se não houver disponível
na internet, que nós conseguimos demonstrar que de facto é um lote disponível, então compramos convencional, mas não tratado quimicamente. No caso do material para propagação vegetativa, por exemplo, um bacelo de uma videira, um pessegueiro para plantar, não há qualquer restrição. Portanto, o regulamento não é omisso em relação a isso, isto é, podemos comprar um pessegueiro convencional, ainda tenha sido pulverizado com produtos proibidos na agroecológica, mas ainda assim podemos utilizá-lo e podemos trazê-lo para a nossa quinta agroecológica. Portanto, é essa a diferença. Portanto, não se esqueçam que há uma base de dados disponível com as sementes de produção biológica e que nós temos que usar essas sementes caso lá estejam. Portanto, cá está, aqui a base de dados está no legado, PT Sementes por aí fora. Isto já falámos. Em relação ao material para propagação vegetativa, de facto é diferente, podemos utilizar qualquer coisa. Eu não tenho aqui mais, este é o último slide, só falo aqui eficiência, não pus mais nada para a frente, porque não vale a pena, mas às vezes as pessoas questionam-se. A agroecológica produz mais, produz menos, sei que mais. É comumente aceito, com base estatística, que em média a agroecológica produz cerca de 80% daquilo que a agricultura convencional produz. Há pessoas que dizem que a agroecológica, se todos fizéssemos a agroecológica no mundo, seria fome, quando o mundo há fome, não sei o que mais. Portanto, isso é claro que é uma desculpa de mau pagador. Quem diz isso, das duas três, ou é uma pessoa mal informada, ou é uma pessoa mal intencionada, tanto para denegrir a imagem da agroecológica, faz-me confusão, não quer, ou de facto, qualquer uma dessas coisas. Portanto, reparem que ainda há pouco tempo foi dito, e a Unesco tem esses dados, que cerca de 1/3 de tudo aquilo que se produz no mundo, bens alimentares, é deitado fora. Isso foi a notícia. Então, seja 1/3. Ora, 1/3 são 30 e tal %. Portanto, se a agroecológica ocupasse os terrenos, eu não digo que o mundo tenha que se converter a tudo, a fazer agroecológica, mas se a agroecológica, isto demonstra que a agroecológica daria para alimentar o mundo. Nos atuais termos, porque há muito terreno que não está a ser cultivado, sabemos isso. E que a agroecológica teria uma outra função importante, para mim é muito importante, criação de biodiversidade, captação de carbono da atmosfera para melhorar os solos e melhorar a atmosfera. Estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, melhorar o ambiente, melhorar o solo, melhorar a atmosfera. Portanto, em termos de eficiência, há vários trabalhos publicados sobre isto, trabalhos americanos, trabalhos europeus. Há um trabalho de um suíço, um senhor Mulder, que fez Paul Mulder, que fez ele e uma equipa dele, um trabalho de 21 anos de comparação das eficiências, e ele chegou à conclusão, de facto, que a agroecológica tem uma eficiência superior no aspecto em que consegue ter o produto final mais calorias que as calorias que foram servir de input para a produção desse bem. É que nós, na agricultura convencional, em muitas situações, eu chamo convencional, outros também chamam, muitas agriculturas têm um problema desgraçado. Sabem o que é, não é? Que é entre gasóleos, entre adubos, entre tudo o que é necessário para produzir uma maçã, ou 1 quilo de maçãs, ou uma tonelada de milho, tudo o que é necessário para isso, a energia traduzida em calorias, portanto, fazendo as contas em calorias da energia final do produto, é menor que a energia que foi de servir de input para a produção do produto. Ora, isto é insustentável. Não é sustentabilidade, não é de maneira nenhuma. Portanto, acho que ficamos por aqui e fica a aguardar se vai ser útil alguma coisa. Isto foi uma intervenção extremamente interessante. Nota-se perfeitamente que há um domínio de todos estes temas, todas estas implicações, todas estas legislações, regras, e, portanto, no fundo, na minha perspectiva, a agricultura biológica e o modo de produção biológica é uma maneira de fazer que é extremamente exigente do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da experiência. Portanto, não é muitas vezes fazemos em agricultura convencional que se faz e depois logo se vê, porque depois se consegue arranjar um tratamento ou uma intervenção que vai resolver ou minimizar o problema. Não é? Portanto, aqui tem de se conviver com a natureza, tem de se respeitar mais de perto, tem que ser mais sustentável, portanto é preciso conhecer. Dentro dos princípios apresentados, que é extremamente interessante, porque no fundo é um conjunto de regras que tem de se cumprir,
não é? Há um que pressupõe muito o modo de produção biológico, não é? Que é colocar a cultura e a atividade certa no sítio certo. E sempre que assim pronto, são necessários menor número de intervenções do ponto de vista do solo, do ponto de vista da planta, porque a planta está mais adaptada. Mas passaríamos então aqui às questões. Há aqui duas, portanto, que estão fora do âmbito deste fórum. Não sei se o colega Zé Raul aceita responder sobre elas, é sobre vinha. E, portanto, pergunta, nas diferentes formulações de cobre para a proteção do milho na cultura da vinha e da utilização do enxofre. Portanto, o que é que opinas sobre isto? Vamos lá ver. Não há ainda... o cobre é um calcanhar daquilo, e ver se consigo responder rapidamente. O cobre é um calcanhar daquilo na agricultura. Porquê? Porque não há ainda alternativa em relação aos milhos. Portanto, há aí... tem-se feito algum trabalho nessa ordem, no sentido de encontrar alternativas. Para que podemos fazer melhor, o que tem feito até aqui. Há muitos trabalhos e muitas experiências, e aliás, experiências e já dados concretos em relação a práticas mesmo. O cobre, mas ainda primeiro a questão do cobre. O cobre, numa primeira fase, na fase até à floração, o cobre talvez mais aconselhado é sempre na base da calda bordaleza. De várias razões. É menos agressiva, estamos a falar numa altura em que a vinha está em intenso crescimento, e se nós dermos uma forma mais agressiva de cobre, vai refriar esse crescimento. Por exemplo, o caso do óxido de cloreto de cobre ou óxido cuproso não é nada aconselhável para esta primeira fase. Aconselha-se mais um hidróxido de cobre, que é mais suave, ou, sobretudo, calda bordaleza. Calda bordaleza tem cobre e tem cal também. E essa cal ajuda a calda a agarrar melhor à folha, o que também, normalmente, são períodos com primaveris, que pode haver uma chuva, e se houver chuva, a calda bordaleza é a forma de cobre que mais agarra, que mais tempo dura, agrada à folha. Portanto, é menos agressiva. Por isso, numa primeira fase, até à floração, é aconselhável a calda bordaleza. Depois da floração, a vinha já está, os crescimentos vegetativos das folhas são menos intensos, muito menos intensos. Começa o grão, o bago de chumbo, bago de ervilha, etc., a ganhar, portanto, começam a crescer, o aparelho fotossintético da videira já está mais constituído. Aí podemos ainda optar por uma aplicação, se for necessário. Aliás, nessa altura, se calhar já não é preciso aplicar praticamente nada, porque já não chove, eventualmente. Mas se chover, aí, portanto, se houver orvalhadas grandes, orvalhadas, ou uma chuva, já podemos optar então pelo óxido de cloreto de cobre, que tem também uma outra função, que ao mesmo tempo o óxido de cloreto de cobre, que é mais fitotóxico, ajuda a película da uva a enrijar mais e preparar-se contra a podridão no futuro. Agora, uma palavra importante, uma questão importante, é que têm vindo muitas pessoas a fazer, eu próprio já fiz essa experiência com ótimos resultados, também tenho videiras, não vou chamar vinha, mas vou chamar umas centenas de videiras, também tenho as minhas fruteiras, etc. E também dou apoio técnico na vinha. Então, a questão é misturar, portanto, para reduzir as doses de cobre, neste caso, em vez de usarmos a concentração que está no rótulo, usar apenas metade da concentração, mas misturando esse cobre com produtos orgânicos, macerados de ortigas, por exemplo, não é fácil de arranjar no mercado, mas, por exemplo, algas, já se podem arranjar no mercado algas, que ao mesmo tempo serve estimulante da vegetação e também ajuda, portanto, o cobre, é um sinérgico com o efeito do cobre. Portanto, também cocção de cavalinha, etc. Há uma série de produtos orgânicos. Portanto, misturando o cobre com esses produtos orgânicos, podemos reduzir bastante as doses de cobre e evitar essa acumulação de cobre no solo, que é difícil. Bom, tenho aqui uma segunda questão que diz o seguinte: a agricultura biológica pode ser viável em terrenos com solos menos férteis, com valores de matéria orgânica mais baixos? Pode, ela é viável, aliás, era bem-vinda para esse tipo de solos, porque um dos objetivos da agricultura é tentar melhorar esses solos. É claro que nós não podemos ter a validade de pensar que vamos produzir muito num solo, muito em agricultura, num solo pobre vamos produzir muito. Aí a agricultura não vai ter os tais 80% em relação aos 100% da convencional, vai ter uma produção muito mais baixa, obviamente. Porque, aliás, há às vezes comparações que se fazem que são injustas, que se comparam estatísticas, comparar por um terreno a produzir em agricultura e um terreno a produzir convencional. Para um terreno que só está apto a produzir agricultura, por vezes ao fim de 5, 6 anos ou mais. Nós temos que primeiro tê-lo fértil, primeiro tê-lo corrigido, e isso leva anos, porque tudo que tem a ver com o solo não é momentâneo, leva sempre o seu tempo.
Ora, essa agroecológica num terreno desses, é claro que é muito bem-vinda. E, aliás, para esses terrenos temos culturas que até se adaptam bastante bem. Estou-me a lembrar do figo da Índia, estou-me a lembrar das bagas goji, estou-me a lembrar de culturas que nesse tipo de terrenos, à medida que se vão melhorando, mas podemos começar logo a utilizar. Mas, claro, podemos começar por fazer umas culturas de, sei lá, uns adubos verdes, começar a entrar uns adubos verdes, uma ervilhaca com aveia, que tem muito carbono na matéria vegetal, porque o sol quer carbono, o sol está ávido de carbono. Portanto, é possível fazer, agora não podemos calhar, num sol desses, logo à partida, fazemos as melhores hortícolas do mundo, todas bonitas e mais. Ok, excelente. Agora tenho aqui uma pergunta à volta, outra vez, da luta contra fungos. Que métodos, para além da aplicação de cal da bordaleza, se pode recorrer em agricultura biológica? Contra fungos? Sim. Várias situações. Há vários produtos contra fungos. Contra fungos há uma calda que é quase um salva-vidas para tudo e mais uma coisa, que não se fabrica em Portugal. Lá está. Nenhuma empresa se interessou por esse assunto. Os italianos, eu tenho uma receita de calda sufocalski que eu faço para mim, e faço também, não só para mim, também faço calda sufocalski, que é uma mistura de enxofre com cal ao lume, cerca de quase uma hora, vai fervendo e faz um produto cor de petróleo, excelente. Este produto, que também agarra muito bem, é um produto antifúngico do melhor. Não é para os milhos, mas para a generalidade das doenças é fantástico. Aliás, ainda por cima, é um excelente produto contra a Cochinilla de São José e contra ácaros. Portanto, tem algum efeito também inseticida e insetífugo. A calda sufocalska, a receita que eu tenho foi-me passada por um italiano, um colega nosso italiano com muita experiência nesta matéria. Não é uma receita tirada do além, é mesmo é porque eles no norte de Itália utilizam muito esta calda. Os espanhóis compram em Itália e também o utilizam. Aqui para a minha zona, aqui para o oeste, já há pessoal das Pereiras e Maceiras e que mais, ali do oeste, que já estão a utilizar em tratamentos de inverno calda sufocalska. É excelente. É um produto excelente. E se nós atacarmos nos tratamentos de inverno, um tratamento após a poda, o tratamento da arrebentação, como a calda sufocalska, evitamos muitos problemas, até mesmo a nível de tarados, não sei o que mais, no futuro, moniliose, etc, etc. Há outros produtos de fungicida, tanto agora podemos utilizar até a água oxigenada, também podemos utilizar, mas isso é recente também, podemos utilizar, agora está-me a lembrar de produtos, falta-me um agora, está-me a memória às vezes. Entretanto lembra. Há mais produtos, né? Avançamos para a pergunta seguinte, Sim. que diz o seguinte, pergunta, qual a sua opinião sobre a produção de leguminosas para grão? Vale a pena fazer uma exploração de 15 hectares só com este segmento? Eu penso que vale a pena, mas primeiro ver o mercado. Ver o mercado. Eu não sei, eu conheço uma exploração que comercializava, mas portanto a pessoa também já tem uma idade e eu penso que terá sido por isso. Eu não vou tanto referir nomes, mas uma empresa muito conhecida que até há pouco tempo comercializava muito feijão, grão, etc, etc, muitas culturas assim luminosas em grão, mas que tanto a pessoa também já tem uma idade, se calhar dá a impressão que pela idade isto é um meio que exige muito empenhamento e muita energia, tanto a produção agriculógica e muito conhecimento, como dizias há bocado muito bem, mas eu penso que sim, que é uma boa, lá está, uma situação para terrenos mais pobres, por exemplo, é uma produção, eu penso que sim, que vale a pena e que é muito procurado o tipo de produto. A questão seguinte para mim é uma questão da ordem do dia. Sendo Portugal um país fortemente importador de hortofrutícolas bio, fala-se em 70 milhões de euros de importações, o que falta para se incrementar a produção? Depois compara aqui com Espanha, pergunta, será que em Portugal o custo por quilo de produto bio é mais caro que em Espanha? E será este um dos fatores do problema? Não, para mim o fator do problema é outro, na minha ótica. Isto é uma opinião pessoal, que é uma opinião pessoal, que é a nossa, como portugueses, somos muito pouco patriotas em relação àquilo que é nosso. Isso também passa ao nível dos produtos. Eu não vejo... Há só um produto em que somos patriotas, não é? Na minha opinião, que é o vinho.
O vinho, sim, porque o nosso vinho de facto é bom, é bom e melhor. Podem lá pôr o mais barato, até a qualidade ser igual ou superior, que nós dificilmente compramos. Sim, os vinhos estão consagrados, é verdade. Se fosse Mas o que é tudo certo é que. como o vinho, esse Oh, aspecto patriótico vinha ao de cima. Peço desculpa da interrupção. não, estás bem. Só que, olha, temos, por exemplo, uma Sonai, temos um Jerónimo Martins, temos é por aí fora. E depois temos outras empresas, Belfrades e não sei o que mais, que são intermediários e importam produtos. Esta forma, portanto, ou seja, não há uma estratégia nacional. Não há uma estratégia nacional, porque portanto, o Ministério da Agricultura não se mete nisso. Aliás, nem o papel deles também não é meter-se propriamente na comercialização. Mas, aliás, eu considero que o Ministério da Agricultura podia fazer melhor em alguns aspectos. Deixa-me um bocado, enfim, levantando aquele rango-rango, então, a ver se a coisa, a ver se a chuva não molha muito e a ver se a coisa vai andando, que é para, enfim, são lugares muito confortáveis, estar lá naqueles lugares, então, a ver se não estrabucha muito. Isso é um facto. Trabalhei muitos anos e sei lá sei como é que é aquilo. Mas deviam fazer mais, é um facto. Deviam fazer mais. Bem, com respeito, claro, há colegas, não quero faltar respeito aos colegas que trabalham e fazem o seu trabalho, mas há uma falta de estratégia, portanto, e não são os culpados, mas será mais a nível da estratégia do Ministério da Agricultura, que não há, da política nacional. Portanto, por exemplo, quando temos aí comprar a Polónia e tal, nós temos cenouras que vêm da Holanda, que aliás me deixam muitas dúvidas. Aquelas cenouras deixam mesmo muitas dúvidas, mas pronto, não posso ir alongar mais. Maçãs de Itália e de França, outros produtos vêm de Espanha. Depois vemos lá, Belfrade, origem, Espanha, origem, Itália, origem, não sei mais. E eu fico assim, caramba, mas não há aqui, quer dizer, é facto que a produção nacional não há muita quantidade, não tem muita quantidade, mas também estamos a buscar de rabo na boca. Se os produtores começarem a ser pressionados e começarem a ter garantias de que vão escoar o seu produto através dos continentes, dos jornais, e que não são os mifrados pela família Azevedo, que querem, enfim, acabam por esmifrar os produtores em nome do enriquecimento da SONAI, há aqui está desequilibrado a nível da comercialização. É um problema de comercialização e é um problema de uma estratégia nacional. E nós também, portugueses, também temos um problema. Nós, quando vamos ao supermercado, se vemos as bolachas, é a Artiache, é não sei o que mais, é outra, o ON, não sei o que mais, e ao lado estão bolachas nacionais e normas. Portanto, a pessoa quando vai ao supermercado, o cliente também tem muita. É uma questão de mentalidade. Portanto, se o consumidor começar a exigir produtos nacionais, isso vai ter que acontecer. Portanto, é uma questão de mentalidade de estratégia nacional. Vamos a isso, vamos passar a ser mais exigentes como consumidores. Pois, a questão seguinte para mim é extremamente interessante e apela um bocadinho à tua experiência, que é quantos anos de experiência mínima é preciso ter para ser um bom produtor bio? Quantos anos de experiência? Olha, a aprendizagem é constante. Mas eu penso que é mais a vontade de aprender e a humildade. Nós olharmos para um sistema, um solo, nem que a gente se sente numa cadeira ali de braços, olhar para o solo e pensar sobre ele. Portanto, é preciso haver, para já, muito investimento ao nível de pensar, tentar relacionar as coisas, aprender. Não é preciso muitos anos de experiência para começar a fazer. Porque depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando a pessoa tem vontade e tem gosto, as coisas acontecem. Não precisa ter 20 anos ou 30 de experiência, nem 5 nem 10. E vai aprendendo. E nós, a melhor forma de aprender é com os próprios erros. E vamos aprendendo aqui. É a melhor forma de aprender. Mas não é ilimitativo se ele tenha pouca experiência em ter-se a fazer produção biológica. A atitude para aprender Há outra coisa que é importante, José, é que daí para alguma coisa também servem os técnicos, o apoio técnico, pelo menos numa primeira fase do ajudar e a pessoa aprende também com as suas coisas, o que está a fazer, mas também vai aprendendo com um técnico assistente, com uma empresa que já dá apoio técnico. Também é muito importante, porque não temos, por vezes, muita tradição. O agricultor português parece que não tem a noção da importância que os técnicos possam ter nesse... Não quer dizer que a pessoa, quando aprender e digamos, fazer o desmame da pessoa, a pessoa depois possa trilhar o seu caminho e os técnicos vão ajudar outras pessoas, né? Vai ajudar outras pessoas também nisso. Eu tenho a ideia que a assistência técnica funciona a 2 níveis. Na primeira fase, portanto, leva a tecnologia, a metodologia,
a maneira de fazer, o que eu chamo de tecnologia básica, e na segunda fase é uma espécie de afinação, ou seja, um técnico que vê no mesmo período temporal várias explorações, tem uma vantagem de conseguir estar a ver as mesmas atividades em várias situações geográficas e, portanto, pode aportar à exploração um conhecimento pontual que um produtor em si não tem, porque só tem da própria exploração naquele momento, não é? Portanto, aí também ser importante. Agora, mais que tudo, para mim, a assistência técnica funciona como uma parceria, não é? Não chega o técnico lá a ir, não é? Se o técnico lá vai e prescreve, mas depois não é aplicado e depois não é ajustado às mudanças climáticas, automaticamente a assistência técnica não serve de nada porque não se repercute em ações e em resultados. E a questão seguinte é, pretendo instalar-me como jovem agricultor biológico em frutas e legumes, o que me aconselha a fazer como passos do processo? Exemplo, formação profissional, estágio, assistência técnica? Sim, eu acho que se ele puder se instalar, contratar uma assistência técnica é fundamental. Depois está claro, conhecer o solo, conhecer o ambiente que tem, conhecer as limitações, conhecer se tem possibilidade de contaminação do exterior, portanto, se tem vizinhos que façam, que é sempre uma chatice, é sempre uma limitação, tem que se precaver com barreiras. Outra coisa engraçada é que aí o regulamento não protege o produtor biológico, o regulamento e a legislação nacional não protege suficientemente o produtor, porque eu, como produtor biológico, sou responsável por tomar as chamadas medidas de precaução. Esta expressão é consagrada mesmo nos regulamentos. Tenho que tomar medidas de precaução. Então, tenho que levantar uma barreira com sebes, para evitar a contaminação. Portanto, não é o vizinho que está a contaminar que é o responsável. Eu é que estou a ser contaminado, eu é que sou o responsável por estar a ser contaminado. Portanto, mas tem que ver o meio onde está, se tem perigos de contaminação, ver o solo, a potencialidades do solo, o que é que será preciso melhorar, também com a ajuda do técnico, portanto, análise de solo, etc, etc. E depois o mercado, e ver o mercado, como é que pode vender, qual é a melhor, associar-se a quem ou não, etc. Portanto, não estou a ver grandes problemas para produzir. Claro. Saber aquilo que tem à mão, também os fatores de produção que tem à mão, os recursos que tem para utilização, para facilitar e digamos que de não ter custos elevados na instalação e na produção, e pensar isso e planear. Ok. A questão seguinte é, quem garante que os produtos da agricultura biológica não provenientes da União Europeia são produzidos de acordo com os critérios estabelecidos? E pergunta-se se tem muitos casos em que fogem à lei. Pois, a pergunta é de alguém que conhece o sistema. Pois, tem gente aqui a assistir que... É uma pergunta desconfortável. Sabe o que é que pergunta? É uma pergunta desconfortável porque um produto que vem lá do Peru, ou que dou respeito pelo Peru, obviamente, vou falar do Peru, isto não tem nada a ver com o país. Saiu-me agora este país, não tem nada... Mas já em relação à China, enfim, produtos que apareceram, eu cantava quando fazia serviço lá nas reuniões da Comissão Europeia, lá em Bruxelas, no Comitê da Arte Biológica, havia uma senhora, que era a senhora Marianne Monod, uma senhora francesa, entretanto, enquanto eu lá andava, nos 4 anos que lá andei, ela apresentou-se e deixou de aparecer, obviamente, foi substituída por outras pessoas mais novas. A senhora Marianne Monod, uma vez, já no final da sua estadia lá, das suas reuniões lá, começou-nos a dizer coisas interessantes. Olha, nós em França recolhemos produtos, 150 amostras de produtos vindos da China. 15, 120 ou 140, mas essa que era mais de 11%. 15 tinham resíduos disto, resíduos daquilo, mais, até melamina, aquela coisa, não sei mais, herbicidas e mais para fora. Portanto, que o rótulo escondiam. Portanto, isto, produtos vindos da China, naquela altura, isto foi há, sei lá, 2009, aí, portanto, há 11 anos que eu ouvi isto. Agora não posso falar para os momentos atuais, não sei. Nessa altura, os franceses davam um feedback excelente sobre estas coisas, não sei se isto responde. Agora eles são, para poderem exportar para a Europa, eles têm que cumprir regras semelhantes aos nossos regulamentos. E eles têm que, as regras com que eles estão a produzir têm que ser reconhecidas pela União Europeia. Isto seria extremamente interessante fazermos uma compra, sobretudo nos supermercados, na distribuição organizada, bio e não bio, não é? Pedirmos uma fatura e depois irmos à recepção pedir a rastreabilidade do produto.
É um desafio que ajudaria, na minha opinião, Pois. a moralizar muito a distribuição. Não é? Com isto não estou a afirmar que não há cumprimentos, mas é uma arma que o consumidor tem na mão e que pode usar e, portanto, pode comprovar como é que as coisas funcionam e, provavelmente, na maioria dos casos... Deixa-me dizer-te uma coisa importante, ia puxar a brasa à nossa sardinha, mas que é uma constatação. Daí mais uma razão para o consumidor português preferir produto nacional. Eu acredito muito mais nos produtos nacionais, porque até aqui, eu digo para a frente, vamos ver, mas até aqui, sei lá, não posso garantir que não haja um prevaricador em 200 ou 300 produtores. Mas será uma exceção, muito exceção. Porque do conhecimento que eu tenho de andar por aí, de uma forma geral, as pessoas cumprem. E estão naquela dúvida, assim, mais já as perguntam, usar a justificação, então eu posso usar isto? As pessoas procuram cumprir. E daquilo que eu conheço no terreno, não sei o que mais. E enquanto eu, por exemplo, eu vi cenouras a serem produzidas em Odmira, estive lá, iam para a Suíça, produzidas numa empresa suíça, em Odmira, com capataz suíço, e que eu fui lá acompanhar uma visita, eu apenas acompanhando uma visita, o meu papel era o outro, e eu vi nitidamente que aquela cenoura tinha herbicida, que não havia maneira nenhuma de escapar, aquela cenoura tinha levado herbicida, e mais, tinha doses excessivas de azoto. Portanto, e aquela cenoura ia para a Suíça, garanto, direitinhas e mais, tudo bem. Agora, quando eles fazem isto, faz-me lembrar aquela cenoura que vem da Holanda, também assim, grandes e mais por fora. Como é que eles fazem esta brincadeira na Holanda? Otimizam os fatores de produção, têm terras. Otimizam, fazem uma grande otimização. Fazem a aplicação de todos os princípios. Mais uma razão. Microbiológica e mais algum. Estás a ver? Esta é uma pergunta técnica. Mas olha, mais uma razão para preferirmos o produto nacional. Isto é, claro. Não, quanto a isso estamos de acordo. Para controlar o pedrado da macieira, há algum produto natural para o efeito ou terei de cultivar só variedades resistentes? Bom, realmente, preferencialmente, optar por variedades resistentes. A talquerina é extremamente resistente. Mas, se quiser evitar, pelo menos evitar variedades muito sensíveis, que é o caso das variedades, normalmente as variedades vermelhas, são muito sensíveis. O caso da Starking é o supra-sumo da sensibilidade ao pedrado. As Gala também são muito, o grupo Gala também é muito sensível, mas a Starking é pior. Portanto, tentar, pelo menos, evitar as mais sensíveis. Pelo menos. Se devemos optar por uma mais resistente, melhor. Mas, de qualquer forma, o produto melhor é tal coisa, não é? À venda em Portugal. Podemos fazê-lo. Talvez um dia, se possamos fazer aqui uma formação, aqui contigo, ensinar a fazer calda focálcica. Talvez. Eu posso... O desafio está aceito, por isso. Posso... Vamos à ação. Perguntam se filmar e para explicar, não é difícil fazer. Mas é o melhor tratamento, porque é assim, porque o cobre só podes utilizar para a arrebentação. Porque a partir daí torna-se fitotóxico para as macieiras e para eles, né? E tu, com o caldo focálcica, usas na arrebentação e vais usando, e é um excelente produto à base de enxofre, e caldos e mais, um excelente produto ambiental. Ok. A questão seguinte é interessante a cultura dos parques. Mas desculpa, já agora. Desculpa interromper-te. Okay. Só ainda responder a essa pergunta. Na falta de cálcio focálcica, o produto, de facto, tem que ser à base de um enxofre, não um enxofre molhável, mas um enxofre que não é tão bom. Os enxofres sincronizáveis ou enxofres que já vêm em formação líquida. Líquidos. Portanto, sim, continua, desculpa interromper. Nada. Era ser interessante a cultura dos parques bio. Qual é que é a tua experiência disso? Não tenho experiência nenhuma em espargos. Okay. Mas quem quiser fazer, que faça, que seria muito bom, até porque os espargos, como é um produto que vem debaixo da terra, sim. E os solos estão muito fustigados com resíduos de herbicidas e coisas por aí fora, todo o produto que está em contato com solos que estão fustigados com pesticidas que levam de anos e que é criado debaixo de solo, estás a ver? Por isso o espargo é muito bem-vindo. Façam espargo. Acredita que dentro de 10 anos 50% da produção hortofrutícola possa ser bio? Presumo que seja nacional. Não, 10 anos é muito pouco. É muito pouco, ok. É muito pouco. Eu acho que não. É claro que está a haver aqui uma aproximação, repara, que é importante, que é o seguinte. Diz uma cifra para daqui a 10 anos.
É que sabes que as empresas, para uma coisa é, as empresas têm muito poder económico, os lobbies e mais, as empresas, as Bayer, as Singentas, as Novartis, a malta toda, têm que se reconverter um bocado, porque eles próprios também não vão deixar entre aspas, obviamente. O que me parece eu acho que há dois fatores que devemos ponderar e na minha opinião, vão acelerar o processo. O primeiro é que os Estados Unidos, o Canadá e a Suíça, a cota de bio tem subido muito e, portanto, normalmente nós temos este fenómeno entre 5 a 10 anos depois. Portanto, eu acho que a meio desta década vai ter um incremento muito grande a procura. Mas chegar aos 50%, acho que em 10 anos... O segundo fator é que mesmo estas empresas dos fatores de produção, dos pesticidas, dos adubos, de vez em quando eu na imprensa especializada a compra de empresas de fornecimento de fatores de produção para a agricultura biológica. Aliás, vejo que eles estão... O que é que eles estão a fazer? Eles estão paulatinamente e lentamente a fazê-lo, que é a ter fatores de produção para quando a agricultura biológica tiver alguma cota, também já dominarem o fornecimento de... Exato. Leva o seu tempo, Zé. A questão é essa. Ainda há bocado falávamos em produtos fungicidas. Agora estou-me a lembrar também do Bacillus subtilis, que é um antipodridão e antioide e não sei o que mais. Ou seja, eles têm vindo a pouco e pouco a converter. Por mim, pecam-se por uma coisa. Peca por terem deixado de andar o clorpirifos dimetoados, ainda organofosforados que andam por aí, ou andaram até há pouco tempo. Tanto tempo que eles não deviam ter passado sequer da década de 2000. Do ano 2000. E tem a Comissão tem deixado estes produtos andar por aí, porque são produtos destas grandes empresas. E estes produtos têm prejudicado muito o aparecimento de novos produtos, porque são produtos muito baratos, porque já estão no mercado desde... O dimetoato estava no mercado desde 1956. Muito baratíssimo. Então não dá aso a que apareçam produtos, por exemplo, o Spinosad, que é um produto que faz bom trabalho, mas que é caro, porque é um produto que tem que, durante pouco tempo, em algum tempo tem que fazer o retorno do investimento. Claro. E não pode ser um produto barato, não pode competir com o dimetoato. Portanto, tem havido aqui algumas, enfim, as empresas obviamente procuram ganhar dinheiro, mas há também que há uma moral, na minha ótica, não foi levada em conta. Metano de sódio ainda, nos anos que correm, metano de sódio, clorpirifos, dimetoato já, enfim. E há uma série, porque o clorpirifos também está a desaparecer do mercado. Mas há outros produtos, até que fazem mal às abelhas, portanto, o midacloprida, etc., há produtos que já deviam ter desaparecido há mais tempo. As empresas têm dado muito lentamente nesta investigação. Por isso elas estão-se a reconverter e estão a tentar ganhar muito dinheiro a conta dos produtos mais antigos. E para mim, estes 50% da quota não atingível é precisamente por causa destas empresas, que eles têm muita força. Eu, quando nas reuniões, bem sentia o peso da DG Agri, que estava associada pela DG Sanco, do peso da DG Sanco, perdão, que estava pressionada pelas empresas sobre a DG Agri e sobre a Agribiológica. Portanto, eles têm muita força. Agora, essas empresas têm um papel fundamental, estas Bayer e Companhia Limitada, que é, outros produtos no mercado, eles estão a fazê-lo, mas para mim está a ser lento demais. Eles têm uma série de micro-organismos no mercado com muito bons resultados. Por exemplo, a Bovéria baciana, como inseticidas, etc. O tal Bacillus subtilis, o tal Metarizum, não sei o quê, também... tem uma série de fungos que estão a lançar no mercado e alguns produtos que são muito bem-vindos, e antagonistas, à base de antagonismos, tricodermas, etc. Temos aqui uma pergunta técnica, também interessantíssima. Qual o número mínimo de culturas a utilizar em rotação correta e adequada de hortícolas? O número mínimo de culturas, para já é o mercado. O mercado manda. Sim, mas depois fica técnico. Se eu quiser fazer só cenouras... Pelo menos, em cada 4 hortícolas, tem que introduzir uma leguminosa. Okay. Se forem 3 hortícolas, melhor. Mas não pode fazer uma rotação sempre, porque a leguminosa é fundamental para o azoto. E as culturas hortícolas são isentas em azoto. Em média, ele precisa, para 1 hectare de hortícolas, em média, 100 unidades de azoto. 120 para uma couve, 80 para alface, 70, etc. Para as culturas hortícolas, em média precisa de 100 unidades de azoto. Ora, ele tem que ir buscar algum desse azoto de uma forma natural, portanto, uma forma... Porque o azoto orgânico é caro. Portanto, tem que haver recorrer do feijão, da fava, da ervilha.
se eventualmente grão de bico, se for o caso, dos feijões, desse tipo de culturas para introduzir na rotação. Agora, quantas culturas? Pode fazer uma rotação com 3 culturas, ou uma rotação com 4, mas atenção, não tem que ficar escravo de uma rotação. Tem que ter uma lógica, tem que evitar plantas da mesma família, sistemas radiculares diferentes, etc., explorações diferentes, mas não tem que ficar escravo tecnicamente de uma rotação. Se o solo for bem alimentado, tiver uma boa quantidade de material a compostar, se der pelo menos 10 anualmente, 10 toneladas, 7, 8, 10 toneladas por hectare de composto, de material compostado, portanto, vai resolver muita coisa. Portanto, aí as hortícolas precisam muito desta matéria orgânica. Está entendido. Depois, a questão seguinte é de alguém da beira interior, que pergunta qual a dimensão mínima de uma exploração hortofrutícola nesta região para ser sustentável para uma família de 4 pessoas. Portanto, que identifica como 20.000 hectares de rendimento disponível por ano. Que dimensão é que achas que está a ter a exploração agrícola para a beira interior? Provavelmente maior limitação de frio, embora possa fazer determinadas fruteiras, não é? Primeiro, a proximidade do mercado e a proximidade dos centros urbanos que consumam esse produto. Preferência, os tais circuitos e evitar cair nas mãos de alguns intermediários de conciliação que não, enfim, levam logo metade de tudo aquilo, né? Enfim. E quem anda lá ao sol é ele. Mas eu penso que 1 hectare bastará. 1 hectare bastará, até menos de 1 hectare. Agora depende daquilo que ele tiver. Portanto, se ele tiver uma área de apoio para fazer massa vegetal, captar carbono, para enfiar no sol, portanto, fazer compostagem, essa coisa toda, eu penso que se ele tiver esse apoio e aquilo bem conduzido, 1 hectare chega perfeitamente. Ok. A questão seguinte também é técnica. Tenho problemas de infestantes na sementeira de cenoura. O que fazer para as controlar sem ter que arrancar uma a uma? Como é que controlam infestantes em cenouras? A maior parte das pessoas não sabe, de facto é verdade, a maior parte das pessoas não tem problema da cenoura, tem problema das ervas. É uma coisa simples de resolver, uma questão de paciência. Eu tenho aqui na minha horta um canteiro de cenouras, está impecável. Então, eu olho todo orgulhoso para as minhas cenouras, não tem nada nenhuma. É alguém daqueles do Covid que contaram os grãos de arroz ou os de açúcar? Não. Opa, tenho ali a cenoura, é o seguinte, a falsa sementeira. O que é que ele tem que fazer? Tem que ter paciência. Então, o que é que faz? Para já, quando se chega a uma terra e começa-se logo a fazer cenoura, não é a melhor opção, porque as terras contêm muita erva, estão habituadas a ter erva, portanto, é fazer outras culturas primeiro, até a terra ter menos erva. Mas tem sempre erva, claro. Mas pronto, se ele quer fazer cenoura, a base é o seguinte. Prepara o terreno. Fertiliza, põe lá o potássio, ou o fósforo, aquilo que for necessário pôr, põe lá o material compostado, mistura na terra, portanto, fertiliza. Põe uma fertilização já para a cenoura. Rega, mas não põe lá a semente da cenoura. Porque o que é que vai acontecer? A terra está preparada, fertilizada, as donas sementes das ervinhas que estão a uma profundidade suficiente para germinar, vão germinar. Aquelas sementes que estiverem mais fundas não germinam, porque as sementes não são parvas. As sementes sabem que se não conseguirem chegar à superfície, as sementes nunca germinam. Elas têm uma estratégia de defesa da espécie, não é? Portanto, se só germinam, as sementes estão a uma altura que elas acham, entre aspas, que vão chegar à superfície. Portanto, todas as ervas, todas as sementes, ou quase todas, não digo todas, mas grande parte das sementes que estão perto da superfície vão germinar. Então tu olhas e vês, vocês queriam apanhar, a cenoura estava aí, a cenoura não está aí, pois não. Porque a cenoura normalmente até tem uma germinação mais lenta, o que piora as coisas. Portanto, o que é que acontece? Então, quando aparece a ervinha e está ainda no estado de plântula, não é já enraizada, portanto está ainda num estado ainda muito pequeno, passa-se muito levemente com um ancinho, um instrumento, estamos a falar de pequenas áreas. Se for uma área maior, convém ter um aparelho de monta térmica, uma botija de gás, um carro de mão, ou um trator, e passar com uma chamazinha assim com não é ficar lá parada a queimar as ervas, não é para se queimá-las, basta passar com o calor, elas moram. Se não for assim, basta desenraizá-las, elas não estão ainda enraizadas, estão no estado de planta, passa com um ancinho. Resultado, as plantas, com dia de sol, preferência, as plantas vão murchar e vão... Todas aquelas plantas que estavam... Agora, não podemos passar com um instrumento que revolva de novo o terreno, porque estamos a trazer novas sementes para cima. Portanto,
Aqui o segredo é apanhá-las, armadilhá-las, fertilizamos. Portanto, no fim de fazer esta estratagema, voltamos a regar, voltamos a pôr aquilo a funcionar. Mas não pomos ainda a semente, uma segunda falsa sementeira. Vão aparecer mais ervas. Até chegar a um ponto em que isto pode levar 2 meses, ou 1 mês. Isto é claro que ao fim de 1 ano ou 2, já não é preciso 1 mês ou 2. Basta se calhar 2 semanas para pôr isto em prática. E basta só uma falsa sementeira. Portanto, isto tudo é uma estratégia. É primeiro fazer nascer as ervas, cortá-las ou passá-las com um ancinho ou passar por uma chama, e depois, mas sem violência sobre o sol para não fazer reviramentos, e depois então, quando vê que já fez 2 falsas sementeiras e vê que as ervas já estão a ter pouco andamento para germinar, então lança a semente da cenoura, mistura a semente da cenoura, rega e está a andar. Okay. É falsa sementeira. Falsa sementeira porquê? Porque não semeou a cenoura. É uma falsidade. É uma armadilha. Já aprendi alguma coisa hoje. Depois pergunta, qual a diferença entre modo de produção biológico e agricultura biodinâmica? Bom, a biodinâmica vai um pouco mais além. De facto, temos aqui duas situações. A biodinâmica há 2 formas. Na produção e depois na planificação das atividades. Na produção, utilizam preparados biodinâmicos, que obedece, portanto, o 500 é o preparado à base de sílica. Sílica, que é mesmo a rocha de silício, que é esmagada, moída e é posta em corno, dentro do solo, para haver os ritmos energéticos que passam no solo e vão se, digamos, concentrar naquele corno, portanto, a sílica atrai naquele corno. Ora, depois essa sílica é tirada ao fim dos meses, portanto, no inverno, tira-se um pouco dessa sílica e mistura-se em água. Essa água é dinamizada com uma agitação constante durante 1 hora, portanto, para dinamizar a água, e é pulverizada sobre o terreno e até sobre uma cultura. O que é certo é que, de facto, há experiências que mostram que a cultura fica mais resistente. O preparado 501, o 501P e o 501 é uma coisa parecida, mas é com bosta de vaca. Preferência a vacas que não sejam industriais, obviamente. Bosta de vaca é metida em corno e também para dentro do solo. Pronto, estes são os 2 preparados que são usados para dinamizar o solo, não sei mais. O que é certo é que eu já vi em Itália, eu visitei explorações de biodinâmica em Itália, precisamente, integrei uma comitiva francesa, de uma associação de biodinâmica francesa, a Associação Biodinâmica, na altura com um senhor chamado Pierre Masson, um histórico desta coisa, já faleceu, e como comitiva franceses, e visitei algumas explorações em Itália com biodinâmica. Mas eu vi, de facto, resultados. O que eles estavam a fazer, vi resultados. E eu vi o solo pulverizado com preparado, as ervas a crescerem mais do que as ervas da parte que não foi preparada. Agora, há outros preparados, que é o 502, 503, entra-se com valeriana, com o quilé milfólio, com urtiga, com cavalinha, com casca de carvalho, etc. Essas estão também preparadas, também são depois metidas por exemplo, o quilé milfólio, que é o milfolhas, é metido em bexiga de veado, isso vai um bocado de impressão, diga-se de passagem, mas pronto, bexiga de veado e fica pendurada num tempo. Assim. Então, daquilo depois, esses preparados são metidos no composto. Portanto, estes são preparados para o composto e são metidos metro a metro, uma pilha de compostar, para dinamizar o composto. Isto são procedimentos diferentes da agroecológica. Portanto, vão mais além. Assim. Agora, as atividades são planeadas de acordo com os astros e a Lua. Mas concordas com esta afirmação que a agricultura biodinâmica é também uma agricultura biológica? É porque a diferença para mim é que os produtos da agricultura biodinâmicos são melhor pagos que os da agricultura biológica Tucur. É para a ação. E há outra coisa que é o seguinte. Uma vez numa exploração, um senhor suíço, uma exploração lá para o Alentejo, o senhor disse uma coisa interessante. Ele começou por fazer olival em ectiológico. Eu fui visitar o olival dele, visitei as instalações, sei como é que foi fora, a conversa com ele, e ele disse uma coisa interessante. Portanto, a biodinâmica é certificada com uma certificação chamada Demeter. Tem uma coisa, logo ao tipo cor de laranja, dizer Demeter, e tem essa certificação. Eles têm umas coisas, portanto, quem usar este logótipo tem que pagar 1% daquilo que vende, da receita
em alguns casos 1,5%, em outros países é menos, conforme os países. Isto é um pouco, levanta algumas questões. Se tiver, mas não é por produção biodinâmica, é se usar este logótipo. Portanto, é um direito. Logótipo registado, obviamente. Mas o que é certo é que este senhor suíço, o Olival, disse uma vez, ele é suíço, não sei o que mais, começou a vender, a exportar o azeite dele para a Suíça, não sei o que mais, e depois para os países limítrofes, os países nórdicos, não sei o que mais. E ele disse, atualmente os países do norte estão a pedir a certificação biodinâmica. E porquê? Porque não estão a acreditar muito na certificação biológica dos países do sul. Então, ele disse nisto. Agora, agora, se disseres assim, o que é melhor para a saúde, não faço ideia. Se é biológico, se é biodinâmico, eu não sei. Partindo do mesmo princípio do meu amigo espanhol que disse numa reunião de quivicultores, perguntou, aqui nestas 200 pessoas que estão, há algum que acha que o kiwi português é o melhor do mundo, que levanta a mão. Ninguém levantou porque todos achamos que é. E depois ele disse, agora explica-me uma coisa, então porque é que sendo o melhor do mundo não é o mais bem pago? Que raio de qualidade é que vocês têm que o consumidor não paga? E, portanto, eu sou um adepto desta qualidade paga, ou seja, se tem qualidade, tem que valer mais dinheiro e, portanto, aí a próxima pergunta é uma técnica agrícola que acabou a licenciatura em Engenharia Agrícola em 2019 e pergunta o que é que aconselha que eu faça para me tornar uma técnica especialista bio. Para já, eu não posso dizer, eu que fiz na minha altura, comecei a visitar explorações aqui e ali, aliás, eu através da Agrobi, fiz sócio da Agrobi, não sei o que mais, comecei a aproximar da Agrobi, depois mais tarde cheguei a fazer parte de uma direção da Agrobi, não sei o que mais. Mas aproximei-me, comecei a ver, não sei o que mais, e comecei a visitar explorações em agrobiológica. E na altura, as primeiras, algumas melhores, outras coitadas, outras menos conseguidas, desde de Lagos, de Algarve até para aí cima, visitei várias explorações. É a melhor escola, é a gente acompanhar no terreno. Portanto, os livros, a internet, os livros não chegam, não chegam mesmo. Temos que falar com agricultores, temos que falar com outros colegas técnicos, aprendemos muito aí. A escola é mesmo o terreno. As bases que vêm da universidade são importantíssimas, pois nós depois podemos raciocinar e podemos juntar as peças. Mas depois temos que ter factos, temos que ter dados vindos do terreno. E como nós não temos cultura, ou não temos a cultura, ou não estamos a fazer, não somos agricultores, eu procuro ter uma agricultura para estar ligado e procuro ter uma assistência técnica também para estar metido no meio das coisas. Mas aquilo que eu aconselho de facto é falar com pessoas, pedir para fazer uma visita, visitar, falar com as pessoas, há agricultores que até gostam de receber, assim, mais a mais jovens, passar testemunho. Acho que é a melhor forma. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Depois, presumo que tenha ficado a dúvida que há um bocadinho falaste na questão da produtividade, tanto que é menor na agricultura biológica, mas também é menor a quantidade de inputs. Sim. Pergunta-se se a agricultura é mais sustentável porque otimiza melhor esta relação entre produto e inputs. Sim, sem dúvida. Nós temos, em muitos sistemas agrícolas, nós temos, de facto, um balanço negativo, uma eficiência negativa, porque são metidos mais inputs entre maquinarias, tratores, com os gasóleos, tudo isso, os adubos, tudo isso, energia na rega, etc. São traduzidos em calorias, quilocalorias, para obter uma determinada quantidade de uma produção em relação à agrobiológica, e isso está demonstrado. Isso não há. É preciso introduzir mais quilocalorias do que as quilocalorias que o produto vai ter. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um quilo de maçãs, em muitos casos, eu tenho para produzir um quilo de maçãs, tenho que meter mais quilocalorias que as quilocalorias que a energia que a maçã tem. Portanto, isto é um balanço negativo. Na agrobiológica, se a agrobiológica for cumprindo regras mínimas, os princípios, etc., isso à partida não acontece. Há outra limitação a nível, por exemplo, basta ver o fósforo. O fósforo que nós utilizamos na agrobiológica é um fósforo diretamente de rocha moída. Portanto, o fósforo que se utiliza na agricultura convencional, também pode utilizar este, obviamente, mas o que se prefere na agricultura convencional é um fósforo que atua mais rapidamente. Ora, esse fósforo, o que é que acontece? Esse fósforo vem da rocha. As rochas normalmente são do norte da África, que é onde existem as maiores jazidas de rochas fosfóricas, Marrocos e, sobretudo, a Tunísia. O fósforo vem para a Europa, é moído e apenas que é moído é utilizado na agrobiológica,
Claro que convencional, ela é moída, ainda leva, está com ácido sulfúrico para sublimação, depois fazem superfosfatos, fazem isto, fazem aquilo, depois leva mais uma série de coisas. Isso é tudo energia fóssil, energias. Portanto, ou seja, e depois vamos utilizar um fósforo que levou muito mais energia para obter aquele fósforo. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo. Muitas outras coisas acontecem. E também o tratamento do solo. Portanto, um solo mais equilibrado é um solo que permite uma melhor eficiência das culturas. A próxima pergunta é sobre viveiros bio, quer para fruteiras, quer para hortícolas. Se que viveiros recomendas? Viveiros? Sim. Epá, viveiros, eu conheço aqui para baixo, conheço para aí 2 viveiros. Eu não vou falar em nomes. Há 2 viveiros, há muito pouco. Bem. De facto, é uma lacuna. Falta alguém que queira fazer viveiros, começa a pensar nisso. Porque, a questão é que não são tão poucos, se disseres os nomes, não estamos a ter as regras, estamos a ajudar quem no terreno sente dificuldades. Não, mas é que eu estou-me a esquecer do nome de um deles. Pronto, então não. É melhor não, senão não compras uma guerra. Depois eu ia dizer o nome de um e esqueço o nome dele. Perdes um amigo. Isso não é justo da minha parte, não é? Mas eles têm sites, com certeza, para pesquisar. Mas há pelo menos 2 aí, mas é capaz, agora, de aparecer mais. Aliás, vão ter que aparecer mais, porque estes não vão ter capacidade porque se a agricultura vai aumentar e há este interesse, vão ter que aumentar. Mas consegue-se fazer viveiros de tipo convencionais para plantas bio, porque como elas têm que ser cultivadas no solo? Não, atenção. Não, espera lá, estás a falar de viveiros de quê? De hortícolas? De viveiros de fruteiras e de hortícolas. Os viveiros de hortícolas são feitos em alvéolos. Né? Em alvéolos, sim. Em agricultura também, obviamente. Sempre em alvéolos. E tudo bem. Então, só tens de ter um substrato, não pode ter produtos químicos adicionados. Um substrato natural. Portanto, há aí muitos aí, não há problema nenhum, não é por aí. Portanto, a germinação também, a semente, deves fazer um teste de germinação primeiro à semente, se ela está a germinar bem ou não. Se não, às tantas, faz a sementeira, se nascer só 30%, ficas com 70% dos alvéolos desocupados. Portanto, é possível fazer. Agora, no caso da parte das fruteiras, etc., há uma grande lacuna aí também. Não há interesse porque não há procura. E repara uma coisa, José, há outra condicionante para não aparecer viveiros de fruteiras em ectológica. É que pode-se usar convencionais. Sim. Não há uma... Pode-se usar, ou seja, se houver biológico também tem que se comprar biológico. Atenção. Se houver, por exemplo, pereiras, pereira rocha, portanto, viver de pereira rocha. Se houver produção biológica, o produtor é obrigado a comprar biológico. Só que há outra coisa, o produtor não vai comprar essas biológicas porquê? Porque só vai começar a produzir ao fim de 3 anos. Entretanto, fez a conversão. Sim, claro. E comprou muito mais barato. Percebes a ideia? Portanto, há aqui uma coisa que a própria lei não ajuda ao aparecimento de viveiros. Eu não faria um viveiro de fruteiras para a agricultura biológica. Porquê? Porque não as compro. Não há interesse. Claro, certo. Posso utilizar estrumo de bovinos de pecuária convencional desde que os mesmos tenham acesso ao exterior? É correto a afirmação? Não é só acesso ao exterior. Eu posso ter 200 bovinos num espaço de 200 metros quadrados e depois ter 100 metros quadrados ali fora. Eles vão só, metade deles apanhar sol, voltam para dentro. Isso é a exploração industrial. Não, o critério aqui não é ter só acesso ao exterior. O critério é que é uma linha um bocado, por vezes não é uma linha muito fácil de definir, mas não pode ser produção industrial. O que está no regulamento é produção industrial. Embora, atenção, na tradição portuguesa, a tradução portuguesa está mal. Do regulamento da agricultura, o que diz lá é animais sem terra. Foi uma teima, eu tive uma teima com a senhora da tradução, na altura, coube-me a mim esse trabalho. A senhora da tradução foi mais teimosa que eu e não quis fazer a correção da tradução porque ia de férias. Eu vou de férias, não sei mais, quando vier em setembro, não sei mais, depois tratamos disso. O regulamento foi publicado 5 de setembro e ela ainda está de férias e foi publicado assim. Eu tinha alertado, mas a senhora foi teimosa. Os tratores em Bruxelas têm muita força, também são um lobby grande. E atenção, portanto, a tradução portuguesa está mal traduzida. Portanto, o que está no regulamento inglês, que é original, é factory farming, portanto, forbidden factory farming. Portanto, isto é produção animal intensiva. Portanto, intensiva não, industrial. É mais o termo, uma tradução difícil. Portanto, desde que as ovelhas não sejam de produção industrial, portanto, tenham alguma, enfim, não tem que ser produção biológica, mas é isso.
Ok, eu acho que vamos para a última questão. Tenho aqui ainda mais algumas, mas acho que já passamos praticamente um quarto de hora do tempo previsto e não podemos eternizar o evento. Pergunta: há uma loja em Coimbra que se disponibiliza a comprar toda a produção frutícola de uma parcela de 2 hectares no mesmo concelho, desde que sejam produtos diferentes ao longo do ano ou maçãs, desde que as possa conservar em câmara frigorífica. No fundo sendo fruta, que espécies frutícolas recomenda cultivar, variedades e superfícies respectivas, portanto, para preencher os 2 hectares de exploração? Isto é, se tivesse que fazer uma exploração ao lado do mercado, em maçãs ou em fruteiras e em Coimbra, o que é que recomendarias? Epá, eu sou um fã das variedades tradicionais. Sim. Eu era capaz de ir em Coimbra, era capaz de ir a Viseu, à estação, como é que se chama? A estação de Viseu, dos serviços, do Ministério da Agricultura, da Direção Regional, do centro. A estação frutícola de Viseu. É de Viseu. Epá, falar com uma colega, nossa colega Arminda. Arminda Lopes. Arminda Lopes. É, a nossa colega Arminda, que é uma pessoa espetacular, e ela tem um conhecimento vastíssimo sobre variedades tradicionais. E o que é que eu digo? Colher para terem camas frigoríficas e mais, tudo bem. Mas há variedades. Eu tenho uma macieira que começa a produzir, é uma maçã, não é muito grande, é vermelha por fora, branquinha por dentro, maçã de São João. No fim do mês de junho, tem maçã. A seguir vem a maçã, maçãs frescas, sim. A seguir vem a maçã riscadinha de palmela, que é meados de julho. Portanto, depois a seguir vem outra. Portanto, se a pessoa, o produtor conseguir calibrar variedades regionais e conseguir lançar uma bandeira sobre a sua exploração, aqui há variedades tradicionais, se conserva variedades tradicionais, portanto, e ter esse escalonamento, ótimo. Agora, em relação aconselho sempre a ter também uma parte crina, tem uma parte de muito boa conservação, que é uma maçã rija. A porta da loja é uma variedade mais usada no norte, mas ali em Coimbra há lindamente também. Eu tenho aí a porta da loja também. Uma variedade do Minho, mas também é de muita consistência, muito rija, também se conserva bem, é um fruto também de boa conservação, também em câmara frigorífica. Procura esse tipo, talvez esse tipo também, procura algumas variedades comerciais, mas evite, sobretudo, as variedades vermelhas, porque as variedades vermelhas são muito mais sensíveis ao petróleo e são mais difíceis. Uma Fuji, desculpa, Granny Smith. Por exemplo, é uma maçã também muito resistente, tem mesmo operado, que estava para dizer outra que estava a esquecer. Mas procure sim um leque de variedades, algumas comerciais, mas também ponha variedades regionais. E eu falo com a Arminda, que a Arminda consegue mostrar, porque ela tem lá umas 100 e tal espécies, tem lá umas 100 e tal variedades tradicionais, regionais. Ela pode dizer que esta variedade é muito boa. É a engenheira Arminda Lopes na Estação Agrária de Viseu. Na Estação Agrária de Viseu, exatamente. É isso. Então agora passava a palavra ao Pedro Rebimbas para nos fazer aqui uma síntese do evento. Coitado do Pedro, ele conseguiu fazer a síntese. Claro. Raul, eu sinto-me como se tivesse estado aqui numa formação intensiva sobre agricultura biológica. Passamos aqui um bocadinho por tudo, desde as normas, o regulamento, desde a gestão da matéria orgânica no solo, fixação do carbono, a biodiversidade e o impacto que isto tem na proteção das plantas e na gestão da fauna e flora do solo, desde a fertilização. Portanto, passamos depois aqui a uma série de questões que, portanto, nota-se claramente que é um tema que está em cima da mesa e em que o público está bastante interessado, portanto, e principalmente as questões da certificação, da sustentabilidade e do futuro da agricultura biológica. Portanto, resta-nos agradecer, nem sequer conseguimos dar aqui resposta a todas as questões, pedimos desde já desculpa a todos os participantes, mas efetivamente a afluência hoje foi muita para este tema, portanto é um tema que está na ordem do dia e portanto, mais uma vez, eu saio daqui com a sensação de que todos os produtores que acabaram de assistir a este evento ficaram com aqui algumas dicas importantes. Portanto, parece-nos que ter conhecimento, ter estas formações são uma mais-valia para a gestão da exploração
e principalmente no âmbito da agricultura biológica, onde todos os fatores contam. Portanto, Engenheiro José Raul, muito obrigado. Eu queria uma intervenção final, não sei se queres fazer algum comentário final, alguma conclusão maior. Não, deixa isso ao teu... Ok. Da minha parte, portanto, este evento cumpre aquilo que nós traçamos na Espaço Visual, que é trazer pessoas que tenham massa crítica sobre os temas e que os aceitem debater de uma forma aberta, portanto, em que essa massa crítica se exerça, portanto, falando e dando a opinião respectiva sobre as diversas vertentes das questões que são colocadas. É isto que nos dá prazer, é ter cá pessoas e técnicos que não têm medo de responder a qualquer uma das perguntas, dando a sua opinião de forma pública. Acho que este é o caminho da partilha, da cooperação. Em era Covid, ou seja, que nos obriga a reinventar. Portanto, o meu muito obrigado ao Zé Raul Ribeiro e muito obrigado a todos pela vossa participação. Indicaria aqui que, portanto, este é um evento que nós promovemos às quintas-feiras, entre as 21 e as 22h30, portanto, a próxima será na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, Culturas Hortícolas em Hidroponia, portanto, será orador o engenheiro Jorge Camilo. Portanto, como veem, o nosso objetivo é a diversidade dos temas, os diferentes segmentos da agricultura, portanto, não temos temas tabus, não tomamos partido, portanto, todos eles fazem sentido e é isto que dá riqueza a este tipo de evento. Muito obrigado a todos pela vossa participação, uma boa noite. Tá bom. Está fechado? Não sei. E só dizer para todos que a gravação deste evento fica disponível nas redes sociais, assim como a inscrição neste próximo webinário. Obrigado a todos mais uma vez.